Graças e paz a todos, irmãos, sejam muito bem-vindos à casa de Deus, a casa onde nós estamos para adorá-lo, para engrandecê-lo, para recebermos cura, vitória, exortação, orientação do Espírito Santo. Vamos ficar de pé e vamos orar. Você aí de casa que nos acompanha, esteja reverenciando o seu coração, faça da sua casa uma igreja, faça do seu coração uma terra fértil para o plantio do Espírito Santo, para que floresça cada vez mais os dons espirituais, para que a obra de Deus alcance mais vidas e não somente a sua. Vamos baixar as nossas cabeças. Querido Deus, soberano Pai, queremos te louvar e engrandecer. Queremos, Senhor, dizer a todos que tu és santo. Queremos dizer a todos que tu mudaste a nossa vida. Queremos mostrar, Senhor, a todos o quão bom tu és. Queremos mostrar, Deus, que o teu sacrifício na cruz foi por todos, para que todos nós pudéssemos ser salvos. O presente dado na cruz por Jesus Cristo, para que nós alcançássemos a salvação, a vida eterna. Louvamos o teu nome, Senhor, porque tu estás aqui, porque tu és vivo. Tu vencestes a morte lá na cruz, Senhor. Quando todos pensavam que a morte tinha vencido, quando não mais havia esperança, não mais havia vitória do povo de Deus, tu ascendeste aos céus, consumando, Senhor, a vitória, levando sobre si todos os nossos pecados. Louvado seja o teu nome, Deus. E nós vamos louvar, engrandecendo o teu nome nesta noite. E que todos que ainda estão por vir, junto conosco, adorar aqui no templo, traz, Senhor, com segurança. Traz, Senhor, debaixo dessa chuva santa que desceu do céu, mediante a tua vontade, mediante a tua permissão, Deus, para abençoar a terra, para abençoar o plantio. Deus, nós sabemos que muitas tragédias acontecem nesse momento, mas tudo tem um propósito e também tudo é consequência dos nossos atos. E que tudo seja para a honra e glória do teu nome, mesmo assim, Senhor, porque tu és digno. E nós sabemos que mesmo em meio às dificuldades, tu se levantas do trono para guerrear por nós, para nos abençoar. E é por isso que nós louvamos, é por isso que nós te engrandecemos, Senhor. Louvado seja o teu nome. Vamos adorar o nosso Deus, dizendo que Ele está aqui. Deus está aqui, aleluia. Deus está aqui, aleluia. Mais uma vez, Deus está aqui, aleluia. Deus está aqui, cante com fé. Deus está aqui, aleluia. O certo como amanhã, o certo como tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Mais uma vez, Deus está aqui, aleluia. Deus está aqui, aleluia. Deus está. Com fé que a presença de Deus é conosco. Está aqui, vem, Senhor, se fazer presente. Deus está aqui, aleluia. Do certo como ar, respiro. Do certo como amanhã que todos os dias se renova. Tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Tão certo como eu respiro. Tão certo como amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir.
Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar em louvor te adorar. Nascemos pra isso, Deus. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu és o único digno de todo louvor, toda adoração. Morrestes por nós e todos os dias tu nos abençoa, nos dá novas oportunidades para viver, para sermos transformados, para sermos melhorados, Senhor. Bênçãos financeiras, emocionais, físicas, saúde, uma boa família. Mesmo assim, Senhor, não precisava disso. Bastava apenas a Tua graça em nossa vida. O sacrifício da cruz já é suficiente, Deus. Mas mesmo assim, Tu ainda nos presenteia. Tu és único, Senhor. Tu és vivo. Tu és grandioso. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao único Deus, ao único que é digno de receber a honra e a glória, tudo que nós somos, tudo que nós temos. Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés.
Consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno. Tu és maravilhoso, Deus. Louva a igreja, louva em casa. Deus, recebe, Senhor, nossa adoração. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. A nossa família, eu consagro toda a minha família a Ti. A sua vida, a sua saúde, o seu trabalho, os seus amigos, os seus dons espirituais, os seus talentos. Você que sabe dançar, você que sabe louvar, tocar instrumentos, fazer artesanato, pregar a palavra de Deus, desenhar, criar projetos, abraçar, amar, se ajoelhar para orar. Consagre todas essas coisas ao nosso Deus, porque Ele é digno. Eu consagro toda a minha vida a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Gostaria de convidar o pastor Deildo até aqui à frente. Nessa noite de ceia do Senhor, nós queremos apenas a presença do nosso Deus. Estamos aqui para entregar. Deus vai descer e vai nos responder. Deus vai descer e vai nos abençoar. Deus vai nos dar. Mas mesmo que Ele não desce, estamos aqui para Te entregar, Senhor, a nossa família, o nosso ser, a nossa adoração. Porque nós queremos mais de Ti. Nós estamos cansados de nós. Estamos cansados, Senhor, porque nós não temos força. Nós não conseguimos fazer tudo só. Nós somos humanos, os nossos joelhos, os nossos pés são falhos, são fracos. Nós caímos. Precisamos mais de Ti, para que Teu Espírito Santo esteja mais conosco, nos fortalecendo, nos direcionando. E a igreja vai pedir mais. A igreja vai pedir mais. E Deus vai dar. Nós somos vasos. Somos vasos sem tampa. Nós não temos tampa. Deus pode derramar, Senhor. Pode nos encher. Nós só abençoamos o próximo. Nós só damos testemunho. A cura só vem se o azeite transbordar. Se o nosso vaso, se a nossa reserva não estiver transbordando, peça para transbordar. Que é quando nós transbordamos que o poder de Deus se manifesta. É quando nós transbordamos que a cura vem, que o milagre vem. Então peça a Deus, peça mais. Mais. Louva a Deus. Louve a Deus. Louve a Deus. Engrandeça a Deus. Peça a Ele mais.
louve a Deus. De ti e menos de mim. Cada vez mais, cada vez mais. Menos Nós só queremos a tua presença, Deus, é o suficiente para nós. Queremos mais de ti, menos de mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Desce mais com teu poder. menos de Queremos, mim. Deus. Mais. Mais de ti. Mais de ti. E menos de mim. Menos de mim. E menos de mim. Menos de mim. Que a tua presença cresça, Deus. Que ele cresça, que eu diminua. Nós nos prostramos. Que ele apareça. Nós nos prostramos, Senhor. E eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo Tu és grande, de Deus. todos os irmãos. Cresça, que eu diminua todos os dias. Que ele apareça, que eu me constranja cada vez mais com tua glória, Deus. Glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Vamos colocar a mão nos nossos corações. Você de casa, coloque a mão no coração. Você que nos ouve, que nos assiste aí em casa, coloque a mão no coração. Tá com vergonha? Não precisa colocar a mão no coração. Reverencie o seu coração, porque o soberano Deus está aqui. Ele merece respeito. Peça no seu coração mais de Deus. Converse com o nosso Deus. Peça mais de Deus. Nós não estamos pedindo perdão, Senhor. Nós não estamos pedindo bênçãos materiais. Não estamos pedindo nada além da tua presença em nossa vida. Estamos sofrendo na nossa família. Estamos desempregados. Estamos com dívidas. Estamos doentes. Estamos amargurados. Estamos feridos. Estamos com as mágoas que não saram. Estamos brigados. Estamos tristes, depressivos. Estamos solitários. Mas nesta noite, nós pedimos apenas, Senhor, nada além de Ti. De Ti. Nada de cura, nada de bênçãos materiais. Mas espere Deus te dar. Não precisa dizer, Deus vai te dar. Peça a presença de Deus e nada mais. E menos de mim. E menos de mim. Cada vez mais, cada vez mais. E menos de mim. Menos de mim. Que Ele cresça, louve com fé. Que
cresça, que eu diminua, que Ele apareça na minha face, no meu sorriso, nos meus atos, no meu caminhar. a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Aleluia, Deus, recebe nosso Servo louvor, de todos o louvor da tua os igreja. irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, Que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os que Ele cresça, irmãos. que Ele cresça. Eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e com o seu amor, infinita humildade. Tu és grande, Deus. Servo Queremos de ser como tu, todos os Senhor. irmãos. Como Tu és grande, Deus. Pastor Adeildo, ministre sobre as nossas vidas, mediante o poder e a autoridade que Deus te deu. Nós oramos para que Deus te use. Nós oramos para que Deus te abençoe. Nós oramos mesmo falhos, mesmo em pecado, mas Deus ouve a nossa oração, Ele nos perdoa. E nós pedimos, fala, Senhor, através do nosso pastor. Fala, Senhor, fala, Senhor. Queremos mais de Ti, Jesus. O vaso foi quebrado, restaurado. Esse é o momento de encher. Encher de Deus, da sua unção, do seu amor. Espírito Santo, os vasos que aqui chegaram, Senhor, os vasos que cultuam conosco, Pai, nesta noite, nós os colocamos diante das mãos do oleiro e Te pedimos algo novo nessa noite. Nós Te pedimos algo novo. Oh, aleluia. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Comece no seu lugar a orar e a buscar, a pedir, a clamar. Espírito Santo, vem. Oh, Espírito de Deus, vem, 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 Espírito de Deus, toma esse lugar nas tuas mãos. Vem, Espírito Santo, enche este lugar de adoração nessa noite. Nós adoramos a Jesus. Aleluia. Talvez você tenha chegado nessa noite como um vaso rachado. Talvez você tenha chegado aqui como um vaso quebrado. Mas, querido, eu quero lhe dizer nesse momento, o oleiro chamado Jesus, Ele pode restaurar,
Ele pode quebrar, amassar, transformar. Porque, queridos, o vaso velho, o vaso quebrado, ele dará existência ao vaso novo, refeito, transformado, restaurado, para glorificar o nome de Jesus. E, queridos, nós não somos vasos de desonra, nós fomos chamados para honrar, para glorificar, para exaltar o nome de Jesus. Por isso, nesta noite, neste templo, adore a esse Deus. Oh, adore a esse Deus. Fez algo novo na minha vida, em tua vida. Oh, Espírito de Deus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Irmã Edjailma, em alguns momentos das nossas vidas, nós nos posicionamos como uma rocha firme. E nós não damos espaço a determinadas emoções, porque parece que as nossas emoções vão demonstrar as nossas fragilidades. E aí a gente vai forjando o nosso coração como se ele fosse protegido por um aço, por um metal, e que ele fosse impenetrável. Deus está pedindo para que a partir de hoje você possa tirar essas camadas e se derramar e se deleitar, abrir o seu coração, abrir as suas emoções, para que um novo momento venha em sua vida. Às vezes a gente se cala, porque a gente não quer dar o braço a torcer, e a gente não quer dizer determinadas coisas, para que a gente saia no final da história como as pessoas que são as corretas da situação. Abra o seu coração. Abra o seu coração dentro da sua casa. Abra o seu coração no seu trabalho. Abra o seu coração entre os seus familiares, os seus amigos. Abra o seu coração cada vez mais para aquilo que Deus tem preparado para você. O Senhor sabe cada fragilidade, cada ferida. Deus sabe exatamente, irmã Edjailma, cada cicatriz que você tem carregado durante anos, e que durante muitas vezes você precisou se calar. Deus sabe exatamente cada lágrima que foi derramada às escondidas, para que ninguém pudesse identificar fraqueza. Deus sabe exatamente os momentos em que nós guardamos as emoções, para que as pessoas não pensassem que nós fôssemos fracos. Mas o Senhor tem pedido, querida irmã, não mais um coração de pedra, um coração duro, mas um coração de carne, transformado, restaurado, porque é através desse coração novo, desta novidade que o Senhor tem clamado, tem pedido à sua vida, muitas outras coisas irão acontecer. Tem coisas dependendo disso. Receba essa palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, meu irmão, Mateus capítulo 5.
Aleluia. Glória a Deus. Mateus, capítulo 5. A partir do verso 38. A palavra de Deus nos diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as coisas àquele que deseja pedir algo emprestado. Na contramão da resistência. É interessante, irmãos, como Jesus ele tem moldado o nosso coração, a nossa vida, as nossas ações, de acordo com o Sermão do Monte. O que temos visto e ouvido da parte da palavra de Deus é justamente esse novo momento, este novo tempo em que o nosso coração, as nossas emoções, o nosso caráter, a nossa personalidade, como também o nosso modo de agir, ele passa por uma transformação. Uma filtragem, queridos, em que nós somos mudados de uma posição anteriormente dura, rígida, senão, por que não dizer também ríspida, para uma postura de quebrantamento, de entrega, de súplica, de amor, de perdão. Nessa ocasião, Jesus está falando aos seus discípulos, e ele continua falando aos discípulos a respeito do caráter do cristão, do caráter do homem de Deus, daquele que se propõe a servir ao Senhor verdadeiramente, daquele que deseja ser semelhante a Jesus, e ele vai falar a respeito de vingança. E é interessante mais ainda como nos momentos atuais, como hoje, nós conseguimos ver pessoas que têm utilizado movimentos sociais com um cunho político partidário tão forte, falando, por exemplo, sobre serem a resistência, sobre resistirem até mesmo ao cristianismo, sobre resistirem à palavra de Deus também. Não só porque um opositor político venceu, mas porque de repente, queridos, a sociedade tem mergulhado em seus próprios prazeres, em suas próprias paixões, e tem pregado uma suposta resistência aos padrões deste mundo, em que muitos têm se encaminhado. E muito do que Jesus fala aos seus discípulos no Sermão do Monte atinge diretamente essas culturas de resistir à palavra de Deus, de resistir à presença de Deus. Eu não sei, irmãos, como é que nós temos caminhado sem entender que nós, na verdade, precisamos caminhar na contramão, na direção contrária daquilo que este mundo tem ofertado. E por mais uma vez, Jesus, ele traz esta verdade aos nossos corações. Quando nós olhamos as expressões olho por olho, dente por dente, nós vamos perceber, queridos, que na lei mosaica, lá no livro de Levítico, se não me falha a memória, capítulo 24, nós vamos ter a partir dali a certeza de que a vingança, ela vem para trazer equidade, para trazer equilíbrio, e Jesus vai começar a dizer: olha, vocês ouviram a respeito do olho por olho, dente por dente, da vingança, de você receber aquilo que você tem entregue, mas esse mesmo Jesus vai falar sobre a colheita, e que nós, o que plantarmos, nós colheremos. Qual é a semente que nós temos plantado, irmãos, neste tempo? Se alguém ferir o seu próximo, diz o texto em Levítico, deixando
defeituoso, assim como fez, lhe será feito. Depois, irmãos, da queda de Adão, logo vem Caim e Abel, e ocorre o primeiro homicídio, e a partir dali, irmãos, a coisa começa a tomar um rumo totalmente estranho, em que irmãos, eles serão uns contra os outros, em que pais serão contra filhos, em que filhos estarão contra pais, em que não haverá mais um povo, uma nação. Mas a palavra nos leva, irmãos, a nós esquecermos este sentido de vingança. E na verdade, queridos, quando nós olhamos o texto em Levítico, não é simplesmente para provar um equilíbrio, para que haja vingança sobre o mal que você provoca a alguém, mas é para frear o coração iníquo da humanidade. É para dizer assim: olha, não faça, porque se você fizer, ele estará apto também a fazer. Mas por mais uma vez, irmãos, uma lei do Senhor, ela é distorcida, ela é levada muito mais para as consequências do que necessariamente para o coração do homem. E Jesus mais uma vez atinge o íntimo do coração. E Jesus, ele vai tratar a respeito de uma vingança restrita, não de uma vingança pública, de uma vingança específica, que muitas vezes os judeus se utilizavam, e eles iam até os juízes para requerer essa justiça, e eles eram atendidos. Mas isso, irmãos, traz ao nosso coração hoje a necessidade de entendermos o verdadeiro motivo de estarmos aqui. Imagine, queridos, se Deus se vingasse da humanidade. Romanos capítulo 3 vai dizer que não há um justo, nenhum sequer. Então todos nós estaríamos perdidos. E se a nossa justiça, irmãos, é pautada na justiça de Deus, eu entendo que a nossa prática deve ser a prática também do Senhor. E se a nossa prática é do Senhor, a nossa prática é conduzida pelo perdão, pelo amor, pela restauração de relacionamentos e pela possibilidade de conviver, ainda que pessoas nos façam mal. É interessante que Jesus, ele vai tratar a respeito de 6 mandamentos. E os 6 estão diretamente relacionados ao relacionamento dos homens uns com os outros. É a relação do homem com a vida do outro, quando ele vai dizer para não matar. É a relação de marido e esposa, quando ele vai dizer para não adulterar. É a relação do divórcio, quando ele vai trazer ainda mais dificuldade no relacionamento, ou naqueles que utilizam o relacionamento de qualquer forma e querem se divorciar por qualquer coisa. É quando ele vai trazer juramentos, e irmãos, muitas vezes nós juramos uns aos outros, prometemos uns aos outros, e não cumprimos. E agora Jesus vai tratar a respeito da vingança, e não há vingança, irmãos, se não for um contra o outro. Relacionamentos sendo reconstruídos através do Sermão do Monte. E nós precisamos ter atenção a isso, queridos, para que nós possamos caminhar na contramão de uma resistência mundana, de uma resistência meramente de intenção pecaminosa, porque nós somos um corpo, nós somos uma igreja. E é interessante que nós vemos aos 4 cantos igrejas se proclamando como igrejas que salvam, como lugares que são os lugares que são a porta do céu,
Queridos, se eles são a porta do céu, quem é Jesus na vida desses irmãos? Quem é Jesus na vida desses homens e mulheres que pregam esta suposta verdade? Porque quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele não colocou eu, a igreja tal, Ele disse eu, o Emanuel, o Deus conosco, o Jesus, o Cristo, o ressurreto, foi Ele que morreu e ressuscitou. E nós precisamos entender, queridos, que todos nós fazemos parte desta família, desta unidade. O apóstolo Paulo vai tratar isso em Romanos, vai tratar isso com os coríntios, para dizer, olha, vocês são um e cada um vai ter uma função específica. Eu não tenho como fazer o que o irmão Edinaldo pode fazer, eu não tenho como dar aquilo que o irmão Júnior pode dar, eu não posso fazer aquilo que o pastor Jobson foi chamado a fazer, mas queridos, se nós nos unirmos, se nós nos juntarmos na contramão de um sistema de individualismo, nós sim estaremos juntos, para não nos vingarmos uns dos outros, nem termos este sentido de retribuir o mal por mal, mas sermos como Jesus, que apesar de viver na sua glória, Ele não olhou para tudo que Ele possuía, e Ele desceu ao mundo, se fez homem, habitou entre nós, sofreu, se humilhou, morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E há duas coisas, queridos, que nós precisamos entender nesse texto, que eu gostaria de separar de forma muito específica para o seu coração nesta noite. A primeira delas é que nós precisamos estar em prontidão para sofrer perdas. No reino, o que perde é o que ganha. No reino não é quem ganha que ganha mais. É interessante, irmãos, como o reino dos céus anda na contramão do homem. É entregando, é dando que se recebe. É se entregando que você vai alcançar aquele que se entregou por você. Não é no sentido da vingança. Os versos 38 e 39 vão deixar muito claro isso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Ofereça-lhe a outra face. Considerado, irmãos, um dos maiores insultos, receber qualquer tipo de violência no rosto para o povo de Israel. Só não era mais sério do que ser agredido a tal ponto de perder um membro ou de ter alguma ferida que não pudesse cicatrizar, com exceção de uma violência física tão forte que causasse um dano real. Tocar em uma face, bater em uma face, era uma das maiores humilhações que um homem poderia sofrer. E é interessante que Jesus, ele vai utilizar uma hipérbole, e na língua portuguesa a hipérbole é a utilização de uma figura de linguagem que vai trazer um exagero para servir de exemplo sobre algo extremo. É a mesma coisa você chegar e dizer assim: estou morrendo de fome. Você está com muita fome, mas você quer acentuar a intensidade daquilo que você sente. E Jesus utiliza, irmãos, neste fragmento, justamente isso, para dizer: olha, mesmo que lhe batam a face, dê a outra. E é como, irmãos, enquanto eu lia esses poucos versos, é como se eu visse Jesus dizendo aquilo que iria acontecer com ele. Porque na hora que eu estiver preso, na hora que eu estiver caminhando para a cruz, eu sofrerei isso por aqueles que me aprisionaram. E eu não me vingarei.
mas eu olharei para eles com compaixão. Eu pedirei ao Pai: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus é o maior exemplo, queridos. E não pense, irmãos, que porque nós servimos a Deus, nós já não tivemos uma condição de inimigos de Deus. Romanos capítulo 5, do 8 ao 10 vai dizer: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Deus não se vingou, ele preferiu ver o seu filho morrendo a trazer vingança sobre o homem. E Jesus nos ensina através desta palavra: não se vingue também. Mais à frente, versículo 40 vai dizer: se alguém lhe tirar a túnica, deixe que lhe leve também a capa. E queridos, é interessante que no antigo Israel, aquelas pessoas que eram de uma condição financeira inferior, que eram pobres realmente, só possuíam uma túnica, que era a parte de baixo, eram as roupas íntimas, e uma capa. E a capa, ela servia justamente para que nas noites frias eles pudessem forrar a sua cama e se cobrir com ela. E Jesus, ele vai dizer: olha, se é necessário perder tudo, perca tudo. Porque, queridos, no reino dos céus, aquele que perde é o que ganha. Nós estamos dispostos a perder para ganhar com Cristo? Será que estamos dispostos, irmãos, a perder o tempo que nós temos muitas vezes de muito lazer ou de muito fazer nada para ganhar tempo de intimidade com o Senhor? Será que nós estamos dispostos a perder a nossa razão em alguns momentos e externar gratidão e perdão na vida do nosso irmão, para que uma intriga não nasça, para que não nasça ali uma discórdia, para que não haja ali uma perda maior? Precisamos estar dispostos a perder. Porque se nós estamos na contramão, irmãos, da resistência, a resistência nos traz uma ideia de orgulho. E o nosso orgulho não deve prevalecer diante da humildade que o Senhor nos pede. Há duas coisas bem claras nesses versos que nós precisamos guardar nessa noite. A primeira é que você pode ser violentado, mas jamais será desonrado, se você se mantiver como Jesus te orientou. A segunda é que você pode até perder tudo, mas se a tua fé e a tua esperança estiverem em Cristo, você não perdeu nada. E há uma segunda situação, irmãos, neste texto geral que nós lemos, a respeito da contramão, da resistência, é que nós precisamos, além de estarmos prontos a sofrer perdas, nós precisamos ter prontidão a elevar o nosso padrão de conduta. Esses dias eu conversava com o irmão Júnior, irmã Gabi, e ele me falava sobre o padrão elevado de exigência que as forças nacionais, que o exército brasileiro traz, àqueles que estavam ali se recrutando, se alistando. E eu me lembrava, irmãos, que o apóstolo Paulo vai tratar a respeito da questão do soldado. Ele vai tratar também a respeito de atletas.
E se você quer ser alguém, um atleta de um alto rendimento, um profissional de um alto rendimento, um soldado de alto escalão, o seu esforço será maior, a sua dedicação será maior. Queridos, Jesus, Ele nos chama nesta noite a elevarmos o nosso padrão de conduta, para que sejamos irrepreensíveis, para que o Senhor possa olhar para nós com o nosso coração íntegro. Porque enquanto o nosso coração estiver cheio de vontade de retribuir o mal que nós recebemos, o nosso padrão está caindo e decaindo cada dia mais. Mas nessa noite nós somos chamados a subir um nível. E às vezes para subir um nível é necessário descer um pouco mais. É interessante quando nós cantamos este trecho da palavra que diz: mais do Senhor e menos de nós, que Ele cresça e eu diminua. Palavras de João Batista. Queridos, é necessário entendermos a nossa posição. Nós não somos plenamente donos da verdade. O dono da verdade é Cristo. O Senhor da palavra é Ele. Ele é o Verbo. Ele é o pão que desceu do céu. Enquanto o padrão era a vingança, o nosso padrão é transformado para suportar as dificuldades. Porque não pensem, irmãos, que porque nós nos relacionamos bem com as pessoas, que nós também não sofremos com injúria, com dificuldades, com palavras de maldição, com pessoas que não respeitam, com pessoas que desonram, com pessoas que desobedecem, com pessoas que muitas vezes não estão nem aí para o que você fala. Não pensem, irmãos, que você em sua casa o tempo todo estará bem. Uma hora pode ter uma desavença. Mas se o nosso coração estiver cheio da palavra, eu vou entender que o padrão de conduta dado por Jesus é o amor, a fé, o perdão, a restauração de todas as coisas. É interessante que o soldado romano, ele tinha o poder de recrutar quem ele quisesse e até mesmo de requisitar os bens para uso por qualquer tempo. E quando a palavra diz aqui nos últimos versículos 41 e 42, que se alguém o forçar a caminhar 1 milha, ande com ele 2, é porque muitas vezes os soldados requisitavam que os homens da cidade, eles fossem como carteiros, eles fossem correios, eles levassem determinadas ordens, e eles precisavam caminhar 1 milha. Jesus está dizendo: olha, se vocês receberem uma ordem, obedeçam. Se vocês precisarem ir, vão até o dobro se for necessário, para que não haja nada que remeta à vingança. Uma nova conduta exige busca de nós, irmãos, desapego ao excesso e apego ao mínimo, porque nós não precisamos de muita coisa, mas nós nos apegamos ao dinheiro, nos apegamos ao bem, nos apegamos a tal coisa, a tanta coisa, coisas inúteis muitas vezes. E Jesus nos chama a dizer assim: olha, está na hora de você se desapegar um pouco. Dê a quem pede. E se alguém te pede emprestado, não vire as costas, não ignore. Mas dê aquilo que você pode. Não coloque sobre o pobre ou sobre o necessitado a vingança da opressão que você recebe daqueles que são ricos. Ele também é refém. Da mesma forma que você precisa, os outros também estão precisando. Por isso nós precisamos elevar o nosso padrão de conduta, irmãos, para que os nossos relacionamentos continuem em um processo de restauração diante do Senhor.
E esta noite nós somos convidados a uma mudança de vida, a uma mudança de paradigma, sem avareza, sem excessos, sem um coração vingativo, mas na certeza de que a resposta virá do Senhor. Sem ser aquele que resiste em seu coração a absolutamente tudo, querendo retribuir com mal. Mas quando alguém fizer algo contra você, abençoe. Abençoe. Irmãos, não é fácil não. Mas evangelho nunca foi dito que seria fácil. Nós precisamos entender que caminhar na contramão de um sistema não é fácil, mas é possível. À luz da palavra, nós percebemos que aqueles que estiverem dispostos a viver assim, devem compreender a sua posição. Primeiro, de que sofrerão perdas. Segundo, de que o padrão de conduta deverá ser elevado, para que possamos representar Cristo aqui na terra. Amém? Amém? Coloque-se de pé, por favor. Feche seus olhos. Já quero convidar o pastor Jobson. Ele estará ministrando a ceia do Senhor. Querido Deus, eterno Pai, queremos te pedir, Senhor, neste momento, que o Senhor esteja ao nosso lado, Pai. Que o Senhor não nos desampare. Que o Senhor coloque em nosso coração, ó Deus, um coração coerente com a Tua palavra. Um coração que te busca e que ao mesmo tempo te encontra. Um coração que perdoa, não um coração vingativo. Um coração que se apega ao reino. Um coração que é disposto muitas vezes até a perder, porque sabe que em Ti nós sempre sairemos vitoriosos. Perdoa-nos, Jesus, porque muitas vezes o nosso coração está cheio de si. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes nós estamos voltados unicamente a desejar fazer a nossa vontade e a nos vingar de pessoas que nos fizeram mal. E nós guardamos, Senhor, muitas vezes rancor. Mas nesta noite, Jesus, faz algo novo em nossos corações. Que não guardemos nada disto. Que não sejamos vingativos, mas que o perdão reine em nossos corações, assim como Tu nos perdoaste. Continua conosco, Pai. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, graça e paz. Você pode sentar. Sabe, irmãos, existe um traço da personalidade de Deus. Podemos dizer que existe uma característica de Deus que Ele fez questão de colocar em nós. A palavra diz que o Senhor, que Deus, Ele é um Deus trino, ou seja, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa característica do coletivo, Ele se preocupou em colocar em nós. De maneira que quando Ele olhou para Adão, disse: não é bom que o homem esteja sozinho. E enquanto o pastor pregava, isso vinha muito à minha mente. A importância de nós sabermos conviver uns com os outros. Comunhão. Seria muito fácil nós sermos santos e imaculados, vivendo sozinhos, separados numa ilha deserta. Sabe, a maioria das pessoas, a gente peca, é no dia a dia, é em contato, é quando alguém te fecha no trânsito, é quando alguém fala uma coisa que você não gosta. Aí é que vem de verdade a reação, porque agir como Jesus agia pode até ser fácil. Agora, reagir da forma como Ele reagia, isso sim é difícil.
E essa palavra que o pastor trouxe hoje é sobre nós reagirmos da forma como Jesus reage. Sabe por quê? Porque Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. E nós vamos para o momento da ceia, e eu não enxergo na igreja, nos nossos momentos em comunhão, exemplo maior de comunhão do que a ceia. Jesus, na noite que Ele foi traído, Ele poderia ter escolhido ficar sozinho. Ele poderia ter escolhido não ter contato até mesmo com aquele que iria traí-lo. Mas Ele escolheu se reunir à mesa com os 12, mostrando que por muitas vezes a comunhão é você sentar com aquela pessoa que te tira do sério, é você sentar do lado daquela pessoa que te bateu a face, como a gente aprendeu hoje, dar o outro lado, para mostrar que você é a imagem e semelhança de Jesus. Então a ceia do Senhor é esse momento em que nós estamos reunidos em comunhão. A ceia do Senhor é o momento em que nós nos reunimos como igreja, como corpo de Cristo, para lembrar que nós somos parte de um único corpo, e que esse corpo que foi moído por mim e por você, esse mesmo Jesus que morreu na cruz, Ele vai voltar, e um dia nós estaremos completos com Ele. Amém? Eu quero estar com Jesus, e eu tenho certeza que você também quer. Então a nossa jornada é justamente nós nos tornarmos mais semelhantes com Ele, até que Ele volte. Amém? Eu quero convidar a diaconisa Nilmara. Hoje ela trabalhou pouco. E você que está em comunhão com Deus e com a igreja, que vai cear hoje, a palavra diz que examine o homem a si mesmo e ceie. Ou seja, esse é o momento de você se autoavaliar e permitir que aquele Espírito que o Senhor Jesus falou que deixaria aqui na terra, chamado Espírito Santo, Ele te convença do teu pecado, te convença do juízo e traga justiça sobre a sua vida. Então fecha os teus olhos. Senhor, Espírito Santo, nesse momento eu te oro, Deus, e te chamo até aqui o nosso ouvido, Senhor, para com teu Espírito Santo, que não é acusador, mas que é revelador. Senhor, revela a nossa injustiça, revela o nosso pecado, não, ó Deus, para que haja culpa, mas para que haja arrependimento, Senhor, porque nós não temos mais prazer no pecado. A nossa vida, ela foi entregue, assim como Jesus se entregou na cruz, nós também morremos para o pecado e não temos mais prazer nele. Então, Jesus, nesse momento, eu te convido a revelar, Senhor. Vai, ó Deus, nesse momento, nesse autoexame, mostra, Senhor, talvez seja na família, no trabalho, nas emoções, qual que é, Senhor, a atitude, o pecado que não está de acordo com a Tua palavra, o comportamento que não te agrada e que precisa ser arrancado da nossa vida, Senhor. E também nós te pedimos perdão, Deus, perdoa os nossos pecados, porque a nossa natureza, ó Deus, Senhor, a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, ela tende ao pecado, e o Senhor sabe o quanto isso fere o nosso espírito. Então perdoa, Jesus, nos perdoa, Senhor, e nos permite fazer comunhão contigo, tendo revelado o corpo de Cristo e o sangue, Senhor. Deus, nós consagramos esses elementos que representam o teu corpo e o teu sangue. E Deus, ao ceiarmos, Senhor, que haja salvação e não condenação, Pai. Que aqueles que irão ceiar tenham plena consciência, ó Deus, do que isso representa e do corpo que foi entregue na cruz por nós. Nós consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que vai cear, te convido a ficar de pé, e a diaconisa vai passar aí entregando os elementos.
erga o pão. Você que pegou os elementos. Glória a Deus. Você pode erguer o pão, e lá em Mateus 26, fala que enquanto comia, Jesus pegou o pão, ele deu graças a Deus, estava reunido com os 12, ele deu graças a Deus, quebrou, repartiu aos 12 discípulos, e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, comei dele todos. Amém, Senhor. Agora erga o cálice. E o texto continua dizendo que em seguida ele tomou o cálice, deu graças a Deus e entregou aos seus discípulos, proclamando: pois este é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em benefícios de muitos para a remissão de pecados. Eu vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei deste fruto da videira, até o dia em que beberei o novo vinho convosco no reino do meu Pai. Amém? Bebei dele todos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua promessa, Deus, de um reino completamente novo. Obrigado, Deus, porque um dia nós estaremos reunidos contigo, Deus, não mais em uma despedida, mas uma celebração de reencontro, uma celebração de restauração, e nós iremos juntos clamar ao Cordeiro, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que venceu a morte, nos levará para Ele, para o seu amor, para os seus braços, para a casa do Pai, onde há muitas moradas. Senhor, nós clamamos Maranata, porque essa esperança preenche o nosso ser. Nós clamamos Maranata, porque o nosso espírito, ele clama Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, a tua igreja te ama, a tua igreja te aguarda, Pai, em nome de Jesus. Vamos ficar todos de pé. Aleluia. Vamos dizer ao Senhor neste momento que ainda que dias difíceis venham, momentos de dor, de aflição, de angústia, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus de nossas vidas. Amém? Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouça a tua voz, ou então, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Aleluia. Faça dessa canção a sua oração. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando
estou mal, ou então se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus, serás sempre Deus e sempre me amarás. Aleluia! Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Aleluia! Ele é Deus de nossas vidas, Ele é Senhor, Ele não falha, Ele continua conosco. Ainda que dias maus venham, ainda que dias de dificuldades, perseguição, o Senhor permanece sendo Deus. Amém? Enquanto os irmãos continuam no instrumental, eu gostaria de convidar nosso irmão Eriston. E você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe sua oferta, você poderá abençoar a obra aqui em Nazaré da Mata. Irmão Eriston poderá passar, abençoe, contribua. Deus ama quem dá com alegria. Você que assiste este culto, você também pode entrar em contato conosco. Há um link na descrição que você pode clicar e você estará em contato direto comigo e você vai poder ter informações de como você pode ser um contribuinte. Amém? E a nossa oração, igreja, é para que o Senhor abençoe, para que o Senhor multiplique, para que o Senhor possa prosperar a sua vida em todos os seus projetos e que nós tenhamos, irmãos, sabedoria em conduzir cada um dos recursos da igreja. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, durante a semana nossa atividade segue normalmente. Nós estaremos terça-feira, 7h15, sala de oração aqui na igreja. Quarta-feira, milagres. Cada quarta tem sido uma bênção maior do que a outra. Os irmãos participem, tem sido noites realmente edificantes para a glória de Deus. E domingo estaremos mais uma vez adorando ao Senhor. Os irmãos que desejarem as camisas do Congresso Jovem da IBP Aliança 2022, podem entrar em contato conosco. Esta é a arte com o modelo. Nós já mandamos no grupo da igreja. Irmã Manuela, irmão Adelânio já entraram em contato pedindo as suas blusas. Você que desejar, pode entrar em contato conosco. Custa R$30, pode ser pago em 2 vezes, uma no final de abril e a outra até, se não me falha a memória, início de junho. O congresso será no dia 24, ou 25, 26 e 27 de julho. Então os irmãos podem participar, será uma bênção. Amém? Amém. Misericórdia. Amém? Amém. Amém. Nós vamos orar, irmãos. Vamos pedir ao pastor Jobson que faça a oração final, que ministre a bênção apostólica, e nós estaremos encerrando o nosso culto nesta noite. Amém.
Fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus que se faz presente em todo o tempo e que não cansa de falar conosco, ó Pai. O Senhor não está com a tua boca fechada, com a sua mão retraída, o seu ouvido tapado. Pelo contrário, o Senhor é Deus presente. Então, Senhor, que essa presença nos siga durante toda a nossa semana, ó Pai. Que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, a Tua presença vá à frente. Que tudo que nós formos realizar, o Teu Espírito esteja nos guiando e tomando a frente de tudo, ó Pai. Nos dá uma semana nas Tuas bênçãos e que o Senhor possa estar sempre nos protegendo em todo o tempo. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo hoje e sempre. Amém. Amém.